podemos recorrer a Ele com as nossas necessidades, né? Nesse tempo ainda que chuvoso, convidativo para nós ficarmos em casa, né? Mas nós sabemos que Ele estava aqui nos esperando. Antes mesmo de nós chegarmos, né? Ele já estava aqui, sabia, né? Da nossa vinda e da nossa intenção de estarmos na casa dele. Então eu quero convidar você nesse momento para abrir a sua Bíblia lá nos Salmos, Salmo 5. Salmo 105, desculpa. Nós vamos ler os primeiros versículos desse salmo até o versículo 5, do 1 ao 5. Então, Salmos 105, do 1 até o 5. Salmo 105, do 1 até o 5. Diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, glorifiquem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que ele pronunciou. Eu imagino, lendo esse texto, que o salmista, quando escreveu, estava regozijando, estava feliz, e ele nos convida, nos incita, proclamem, deem graças, proclamem as maravilhas do Senhor. Quando nós dizemos as coisas que o Senhor fez por nós estamos proclamando as maravilhas que Ele faz. Quando Ele nos livra, quando Ele nos abençoa, quando Ele nos dá um emprego, quando nós reconhecemos que Ele respondeu a uma oração nossa, nós estamos proclamando as maravilhas do Senhor. E quantas coisas nós temos para proclamar, que Ele tem feito em nosso favor, que Ele tem nos alcançado, que Ele tem nos concedido. Nessa noite, esse tempo é um tempo de nós agradecermos a Ele, nós proclamarmos as maravilhas que Ele tem feito. Glória a Deus. Vamos louvar nosso Deus com toda a força, com todo o vigor. Amém? Amém. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei.
a gente não estava ouvindo o grande pregador, pastor Hernandes, né? Hernandes, ele é presbiteriano, e estava falando aqui. Uma das coisas principais dos pregadores de hoje é que eles pregam os textos que eles gostam mais, que é mais palatável, que é melhor para poder falar, né, que agrada mais as pessoas. E ele defende, né, que a reforma, dos pilares da reforma é sola scriptura, quer dizer, só a escritura, só a palavra de Deus. Né? Agora ele está defendendo a nova parte da reforma aí, que é tote scriptura, a escritura toda. Então a gente precisa andar por toda a Bíblia, a gente precisa passar por todos os textos. Amém, gente? Então, segura aí, hoje tem um texto que nós precisamos passar por ele. É um texto difícil, é um texto que bate forte muitas vezes contra o que nós temos visto no nosso mundo hoje. No mundo do crente hoje existem várias coisas que são opostas, e essas coisas opostas estão cada vez mais fortes, e não há como a gente não falar sobre elas baseados na palavra de Deus, fundados na Bíblia. É onde nós vamos buscar a nossa orientação para a nossa vida. Amém, queridos? Então, estejam orando hoje aí sobre essa palavra do Senhor, que ela venha nos nossos corações. Amados, o texto que nós vamos ler está lá em Coríntios. Daqui a pouco eu já digo qual é o texto, mas eu queria dizer para você que Corinto era uma cidade muito especial. Paulo, uma das suas viagens foi até Corinto, ele está lá em Atos, né? Ele chegou nessa cidade, e essa cidade era um dos maiores portos do mundo, e ela tinha uma característica muito grande, né? Porque vindo da Itália, você entrava por um canal até Corinto, e aí chegava no final do canal, havia uma faixa de terra de 4 quilômetros, e do outro lado você poderia, desses 4 quilômetros, tinha mar de novo, só que era o outro mar, o mar do outro lado, o mar Egeu. Então muitos navios vinham por ali e preferiam passar por ali, porque dar a volta demoraria 3 dias e o mar era muito bravio. Então essa localização geográfica de Corinto fez dela um dos maiores portos do mundo. Hoje tem um canal que liga esses dois mares. Os navios passam por ele hoje, são 4 quilômetros de canal. Mas naquela época não havia. E essa cidade era uma cidade de 250 mil habitantes, crescida, era um centro militar muito grande, um centro governamental muito grande, um centro de esportes muito grandes, né? E também de negócios. Né? É até interessante que lá se jogavam os jogos istmos. Jogos istmos era meio parecido com o que a gente tem de Olimpíadas, era de 2 em 2 anos, e engraçado, né? Eles eram disputados dentro do templo de Poseidon, era um dos deuses de lá, que era o deus dos mares. Então havia esses jogos olímpicos, vamos dizer assim, eram chamados jogos istmos, e eles estavam lá sendo disputados ali nessa região. Também lá em Corinto havia vários outros templos de outros deuses. Vale lembrar que o cristianismo estava começando, havia poucas igrejas de crentes, né? Jesus tinha ressuscitado há pouco tempo, isso era o ano 50, Jesus ressuscitou no ano 34 ou 36, né? E aí nós estamos com pouco tempo depois, e Paulo está indo para lá para falar de Jesus, coisas que pessoas não sabiam. E nessa cidade havia muitos templos. Eu tive que anotar aqui porque é templo demais. Tinha o templo de Poseidon, já falei, tinha de Apolo, tinha de Atena, tinha o de Hermes, tinha o de Ísis, que era outra deusa, Serapis, Asclepios, e o mais famoso deles era o de Afrodite. O de Afrodite era muito grande, né? Ele tinha mais de 1000 metros quadrados, e lá dentro havia um culto a essa deusa que era da fertilidade e do amor. E é interessante saber sobre isso, porque isso vai influenciar exatamente o que vai acontecer nesse texto. Como que a cultura, os templos desses deuses estavam influenciando crentes da cidade a trazer essas coisas para dentro da igreja. E dentro desse culto, tinha 1000 sacerdotisas ao tempo de Paulo, 1000 sacerdotisas, que eram prostitutas, e se
todo final de tarde elas saíam e se vendiam para os habitantes da cidade. E esse relacionamento sexual que elas tinham com eles era um culto a Deus Afrodite. Essa é a cidade de Corinto. Então, na época, em toda a Europa, a maioria da Europa, havia até um ditado, né? E quando a pessoa era muito libertina, muito devassa, era chamada assim, ele está vivendo como um corintiano, que não quer dizer quem torce para o Timão. Né? Tranquilo, quem torce para o Corinthians não é esse termo. Era referente às pessoas, os hábitos e os costumes dessas pessoas. Estou tranquilo aí, né? Corintiano aqui, ó. Entendem como é que era formada a cidade? Viu onde Paulo foi se meter? Na verdade, quando você lê Coríntios, né, quando você lê Atos e vê Paulo indo pregar nessa cidade, ele está vendo uma cidade perdida, onde Jesus precisava entrar, e Jesus precisava fazer diferença na vida das pessoas e na vida da cidade. E Deus fala com ele quando ele está chegando lá, fala assim: olha, eu tenho muita gente nessa cidade, fica, fala e não te calas. Fantástico. Passaram-se os anos, Paulo fundou, ensinou, pastoreou esses crentes. Paulo ensinou os fundamentos da fé para esse povo, e Paulo viajou para outros lugares, fundando outras igrejas. Ele estava lá em Éfeso, do outro lado do mar, e chegou uma comitiva da igreja lá e falou assim: então, Paulo, sabe o pessoal de Corinto? Já tem um monte de coisa lá fora do lugar. A gente precisa conversar, Paulo, você precisa voltar lá, você precisa conversar com o pessoal lá de Corinto, o negócio lá está feio. Sabe, eu fico imaginando, nosso tempo de hoje, né? Quantas igrejas a gente não falaria isso? Né? Olha, precisando voltar naquela outra igreja lá, porque o negócio lá descambou, o negócio lá não está legal. O pessoal lá não está servindo a Deus legal lá. Não está firmado na palavra. Isso é muito importante, porque Paulo escreve lá de Éfeso a primeira carta aos Coríntios, né? O pessoal que morava na cidade de Corinto. E olha, essa igreja deu trabalho. São 2 cartas, são as mais longas que tem no Novo Testamento. E tem problema de tudo quanto é jeito lá, crente. A primeira carta tem 5 divisões, 5 assuntos importantes. O primeiro era sobre divisão dentro da igreja. Os caras se uniam para seguir, uns seguiam a Paulo, outros seguiam a Apolo, outros seguiam a Pedro. O segundo problema era com as questões sexuais. Paulo diz que tem coisa rolando na igreja que nem no meio do povo incrédulo lá fora a gente ouve dizer. Paulo também aborda outro tema que é sobre comida, sobre como comer, o que comer. Paulo também fala sobre o culto e o relacionamento das pessoas dentro da igreja. E por último, Paulo fala sobre ressurreição. Os crentes lá tinham umas dúvidas sobre isso. Essa é a primeira carta de 1 Coríntios. Paulo está posicionando. Paulo está falando com eles. Paulo está dizendo assim: nós somos uma comunidade onde o centro é Jesus Cristo. Nós somos uma comunidade em que a palavra de Deus é o nosso centro. Nós somos um grupo em que buscamos com fervor. Vocês oram a Deus, você busca com fervor, mas está acontecendo muita coisa entre vocês. Eu gosto quando vocês buscam a Deus com fervor, mas infelizmente tem algumas coisas que estão saindo do lugar. Deus abençoe. O Espírito Santo precisa trabalhar nos crentes dessa igreja. Isso que Paulo está dizendo. O Espírito Santo precisa tomar a igreja como um corpo unido para poder pregar a palavra. E a função do corpo é trabalhar para o reino e servir a Deus. A cultura da região influenciava muito o povo de Corinto. Eram 250 mil habitantes. Uma igreja inicial talvez um pouco menor do que a nossa, e depois ela aumentou. Vai ficar o tamanho da nossa. Mas vamos para 1 Coríntios, capítulo 11. Versículos 1, 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 11. Nos dispositivos é fácil ser escrito em Coríntios, tem 2, né? É o primeiro. Então, 11. E vamos para os versículos 1, 2 e 3. Amém? Todo mundo achou aí? Amém. Diz assim a palavra do Senhor:
Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vos elogio, porque em tudo vós lembrais de mim. Vós tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da palavra do Senhor. Deus, nós precisamos do auxílio do Senhor para entender a Tua palavra. Por isso, Pai, abre a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para que a gente não saia das palavras do Senhor, mas sejamos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, iluminando as nossas mentes, para a honra e glória do nome do Senhor e em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Amados, nosso tempo, ela é uma geração de seguidores. Hoje segue-se de tudo, desde redes sociais, como no trabalho, métodos de trabalho, como política, segue-se de tudo. E a gente segue o que a gente gosta, que a gente identifica. Bateu com a gente, você está seguindo. Só você quer esse cara, você quer aquela política, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E nunca houve tanta liberdade no nosso tempo como há agora. E nunca houve tanta busca de liberdade como está tendo no nosso tempo. E sabe, hoje em dia vale mudar costume, vale mudar os hábitos, vale mudar conceitos para que você tenha mais liberdade. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Tudo se mistura, é meio misturado. Tem um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman. Eu não li tudo sobre ele, mas li algumas coisas, o suficiente para saber que ele está certo em algumas coisas. Ele disse que a sociedade que a gente vive hoje é um movimento meio... ele diz que é uma modernidade líquida, é tudo meio aguado, meio misturado. O importante não é para onde você vai, é a caminhada que você está fazendo. Olha, vê se isso faz sentido para o crente. Imagine uma igreja que ninguém sabe para onde vai. Faz a pergunta para os crentes lá: então, você morreu hoje, você vai para onde? É interessante, a gente faz evangelismo de rua, a gente sai aí perguntando, eu pergunto isso. Eu já digo para ele assim: olha, Deus queira que você viva mais de 100 anos, né, longe de mim pensar mal, né, mas se você morrer agora, você tem certeza para onde vai? 90% das respostas, sabe qual é? Eu quero ir para o céu. Eu falei: pô, eu também. Mas você tem certeza para onde você vai? 90% não sabe. E eu não estou falando de gente que não conhece o Evangelho, não. Mas você pergunta para as pessoas, fala assim: já sou da igreja tal. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei qual igreja que você é. Eu quero saber se você sabe para onde está indo. Paulo não perguntava a qual Deus ele servia, as outras pessoas serviam. Ele perguntava: você sabe para onde você vai se morrer hoje? Hoje as pessoas não sabem e não estão interessadas em saber. Essa é a cultura de hoje. Se você for nas escolas, prega-se essas culturas. Se você for no trabalho, prega-se isso. Se for no círculo de amizade, também é o mote de vida dessas pessoas. A cultura dessa sociedade está batendo na porta da igreja. E muitas delas, a igreja abriu a porta e eles estão sentados no banco da frente quando não estão pregando. E sabe, Paulo afirma, no versículo 1, ele diz assim: me imita. Pode me imitar. Sabe por quê? Eu estou tentando imitar Jesus. Sabe o que Paulo está falando? Eu estou passando para vocês aquilo que eu aprendi. E o que eu aprendi com Jesus, o autor da vida, o autor da salvação, o autor da vida eterna. Me imita. Sabe, Paulo está colocando ordem na coisa. Chegou na igreja e está dizendo: ô crente, para tudo, vamos imitar Jesus.
até quantos por cento de Jesus você imita? Se alguém olhar para você e enxerga Jesus em você, isso que Paulo está dizendo. E sabe, crente não segue a cultura do mundo. Crente segue a Bíblia. Crente segue Jesus. Imita Jesus. Tudo que está estranho, o crente põe fora. Batista, nós batistas somos cristocêntricos. O nosso culto é cristocêntrico. Nossa vida tem que ser com Jesus no meio, né? Jesus na frente de tudo. Jesus é o nosso centro. Eu lembro que uma vez que o pastor Olímpio foi meu colega de seminário, né? E a gente gostava muito de pregar na rua, né? Porta em porta, casa em casa, era muito legal. Não sei se a irmã conheceu o pastor Olímpio Guedes, casado com a Nalva. E uma vez eu estava conversando com um crente lá, eu cheguei, ele estava falando, né? E o rapaz queria defender essa coisa de uso e costume sobre as mulheres usar saia, não usar brinco, não sei o que e tal. Né? E foi conversando, né? E a moça estava do lado dele e estava dizendo, não, que a gente não pode usar maquiagem, não pode usar brinco, essas coisas, tá? Tudo assim. Eu falei, onde você viu isso? Ah, no texto, lá na Bíblia, não sei onde está, não. Eu falei, então, o texto que está falando é esse, assim, está com outro contexto, está dizendo outra coisa. Ah, mas eu não nasci de brinco, nem de maquiagem, eu não posso usar isso. Eu falei, então, você não nasceu de roupa também, sai pelada na rua, você vê o que acontece. Falta entendimento às pessoas. Você tem que ler a Bíblia, crente, mas as pessoas precisam entender o que a Bíblia está dizendo. Tem muita igreja pregando o que não está na Bíblia. Lê um texto, como o pastor Hernandes fala, né? Sai flutuando por aí, outras coisas. Ele lê o texto, fala um pouquinho sobre ele, sai fora do texto e não volta nunca mais do texto. Amado, Paulo está dizendo aqui, me imita, igual eu estou imitando a Jesus. Sabe por quê? Imitar Jesus é vida eterna e salvação. A grande pergunta hoje é: quem você está seguindo? Quem ou o que você está seguindo? Sabe, Paulo fala assim: eu vos elogio porque em tudo vós lembrais de mim, e vós tendes apegado com firmeza às tradições que eu vos entreguei. Igreja de Corinto, vocês são massa, sabe por quê? Vocês estão lembrados de mim, e gostoso vocês falarem de meu nome, lembrarem de mim. E também porque eu passei umas coisas para vocês, e vocês estão se apegando a elas. Que bom isso. E a palavra tradições aqui é ordenanças, e a palavra em grego aqui é paradoxes, e paradoxes é alguma coisa de valor que você passa de geração para geração. Todo mundo aqui tem pai, tem mãe, ou foi criado por uma avó, um avô, ou uma família. Essas pessoas passaram algumas coisas de valor para você, sabe? De vez em quando surge uma situação assim, ó, meu pai me falou assim, ó, minha mãe me ensinou. Não tem essa frase? Paulo está dizendo a mesma coisa. Sabe, igual seu pai e sua mãe, eu sou meio assim, eu ensinei para vocês algumas coisas que eu aprendi com Jesus. É massa. E eu sou, assim, eu estou muito feliz com vocês porque vocês estão dando sequência nesse negócio. Mas sabe, eu vou mandar a real. Já falei umas coisas aqui antes do capítulo 11, naquela época não era do capítulo, era só uma carta, né? Já falei umas coisas antes, mas vou mandar a real. Sabe, a real é assim: todavia quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem, cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Reino de Deus organizado, tem uma hierarquia, sabe? Deus é organizado. Nós servimos essa organização que Deus criou. E ele falou: Cristo é o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, Deus é o cabeça de Jesus. E em Colossenses 1,18 diz que Jesus é o cabeça da igreja. Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 3 em diante, começa a falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e que está lá dizendo, a igreja de Tiatira, de Esmirna, de Éfeso. Ele está falando assim: ao pastor da igreja de Éfeso, digo que vocês estão bons nisso, mas tem errado nisso. Sabe o que ele está dizendo? É Jesus
muito tempo depois que os apóstolos já tinham morrido, só tinha João vivo. Está falando assim, quem manda da igreja sou eu sou o cabeça da igreja. E aqui ele coloca ordem na casa. Ele vai dizer assim, antes da gente discutir o que a gente vai falar, vamos botar ordem no negócio. Vamos seguir a ordem do reino. Jesus é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça do Senhor Jesus. Sabe que a gente tem muita igreja massa hoje por aí. Tem igreja com louvor massa 10. Tem igreja com pregação de poder, palavra de poder 10, bocai. Tem igreja hoje com 1001 atividades legais. Tem batismo por diversão. Já ouviu falar sobre isso? Não. O bola de neve, né? Leva uma pessoa para o parque aquático, né? Desce lá em cima assim, né? Chegou lá embaixo, o cara está batizado. Tem batismo por imersão, tem batismo por difusão, né? Perfusão, né? E tem esse por tem aspersão e agora tem o por diversão. Estão inventando esses negócios por aí. Você acha batismo é um negócio muito sério para levar na brincadeira? Tem igrejas massa por aí. Paulo está falando, a igreja de Corinto é massa. Segura aí. Porque esse é um negócio que a gente tem que consertar. O reino tem hierarquia. Sabe, Jesus é o cabeça da igreja. E Jesus, quando vier buscar a igreja, ele vai falar assim, ele vai entregar o reino dele ao Pai. Ele vai dizer assim, sabe, Pai, essa galera toda que está aqui, esses são os que branquearam as vestes no meu sangue e lavei os pecados dele. Estou entregando este meu reino ao Senhor. Eu trabalhei na vida desses crentes para eles melhorarem, para pregar a tua palavra lá. O Espírito Santo trabalhou com eles. E eles agora pregaram, e agora, no final de tudo, estou entregando este reino ao Senhor. Tem uma hierarquia. Deus Pai está recebendo o reino do Senhor Jesus. E nós somos componentes desse reino. E tem uma hierarquia a seguir. E uma das coisas mais interessantes, mais importantes que tem aqui é que o homem é a cabeça da mulher. Eu sei, mulher, diferente do que você está pensando aí agora. Você está pensando assim, lá vem aquele pregador chato falar sobre o homem matar a mulher. Machista. Machão. Nós precisamos entender isso, porque tem muita bênção de Deus aqui. E esse é o momento que a gente precisa entender isso, porque o momento da nossa geração hoje é exatamente contrário a isso. E sabe, havia um problema cultural muito grande em Corinto. Havia um problema do primeiro século, que é do ano 50, quando Paulo chegou lá. E o problema sério é que Paulo vai abordar é que as ideologias desses deuses estavam entrando dentro da igreja. A ordem era essa. Vamos conversar sobre costumes, sobre hábitos. E nós precisamos trabalhar de uma forma que Deus fale com você. Sabe, lá naquela época, era cultura grega, nós não estamos falando de judeus, nós estamos falando de gregos. Né? E os gregos daquela região tinham um costume. As mulheres, quando saíam na rua, ou tinham que falar em público, ou estavam em público, elas usavam um chale, tipo um cachecol, mas elas cobriam a cabeça. Isso era um sinal na época para todas as pessoas. Olha que a gente não está falando de crentes e nem judeus. Nós estamos falando de cultura europeia. Então ela colocava aquilo na cabeça, sabe para quê? Para dizer que ela estava sob a autoridade de um outro homem. Olha que importante isso. Né? E sabe o que as mulheres crentes estavam fazendo na igreja? Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Portanto, mulher, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte também o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher
corta o cabelo ou cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Sabe qual é o problema aqui? Tem uma ordem nas coisas. Sabe o que estava acontecendo dentro da igreja? A mulher estava indo para dentro da igreja e não respeitava a autoridade do homem dentro da igreja. Nem era fora, era dentro. Elas não respeitavam os homens crentes dentro da igreja. Dá para entender um pouco. Corinto é uma cidade que tinha gente de todo lado do mundo. Tinha gente da Europa, tinha gente da África, tinha gente da Ásia. Não tinha brasileiro, não tinha descoberto. E cada um trouxe um pouquinho da sua cultura lá para aquela região. E eles foram se misturando. E sabe o que estava acontecendo? As mulheres chegaram num ponto de dizer: olha, eu não respeito a autoridade que Deus deu a esse homem. Eu não respeito. Nós achamos que nós podemos ser como homem. Cobrir a cabeça em público, para o homem que tem uma ordem da autoridade de Deus, e o homem não cobrisse a cabeça, ele cobrisse a cabeça dele em público, ele estava dizendo assim: eu como homem tenho menos autoridade do que a mulher que eu estou junto com ela, que eu estou casado com ela, e ela tem a autoridade que eu tinha de Deus. Eu estou transferindo a minha autoridade dada por Deus para a mulher. Ele estava negando a autoridade que Deus tinha dado ao homem. Olha que problema sério. E havia homens que falavam isso, diziam isso. É como se estivesse dizendo assim: eu não sou mais o sacerdote da minha casa. O meu sacerdócio eu passei para a mulher. A mulher é que vai falar agora com Deus, vai ser intermediária diante de Deus. Ela que tem autoridade. A mulher é igual ao homem diante de Deus. Já ouviu essa frase hoje? Você tem ouvido essa frase? Homem e mulher, tudo igual. Não pode ter diferença. A nossa Constituição diz, né? Perante a lei, homens e mulheres são todos iguais. E sabe, nessa esteira, na bagagem disso tudo, nós começamos a ouvir outras coisas que são estranhas do Evangelho. Deus estabeleceu ao homem como sacerdote na casa. Deus escolheu alguém para liderar a casa. Sabe, crente, tem bênção nisso aí. Tem mulher que diz assim: tá bom, eu vou aceitar esse negócio. O homem é o cabeça da mulher, mas a mulher é o pescoço. O pescoço vira a cabeça para onde ela quer. Tem mulher que é assim, né? Crente, quando você faz isso com um homem de Deus, que é sacerdote da sua casa, lamento te informar, você está sabotando a autoridade que Deus deu para o homem dentro da sua casa. Não, ele concorda com o que ele fizer, ele é homem, ele é o sacerdote, mas se ele fizer de acordo com o que eu falei com ele, eu vou falar que esse gente deve cobrar ele. O homem vai ter. Nós não podemos, como crente, fazer isso. É dizer para Deus assim: então, ele que dá as cartas, mas eu passo as cartas para ele, e ele vai fazer como eu quero. Nós estamos encerrando um mês da família. Eu não queria entrar nesse tema de família, porque nós já encerramos, mas nós estamos tratando da família na igreja e como isso afeta o crescimento da igreja, como isso aqui dentro da Igreja Batista Global Central pode afetar o nosso crescimento. E sabe, homens e mulheres, isso aqui não é só para as mulheres não, nós precisamos estar atentos nas ordens que Deus colocou. E o homem tem essa autoridade diante de Deus. O homem é quem é o sacerdote. Deus estabeleceu essa ordem. E sabe, lá em Efésios, eu tenho certeza que aqui foi pregado isso também, né? Lá diz aquele texto: mulheres, sujeitai a vossos maridos. Não tem? Palavra assim. Maridos,
Amai as vossas mulheres. Não falaram isso aqui? Amados, eu sei que para a mulher é difícil esse tema hoje, falar assim, você tem que se sujeitar ao seu marido. Mas deixa eu fazer uma pergunta espiritualmente honesta. Qual o problema de você, mulher crente, teria se submeter a um homem espiritualmente forte, com Deus, e que tem o ofício de amar você do mesmo jeitinho que Jesus amou a igreja? Deixa eu te contar como é que Jesus amou a igreja. Ele morreu pela igreja. Está lá em Efésios. O homem vai te defender, o homem de Deus, sério, o sacerdote da casa, ele vai defender você do mesmo jeito que Jesus amou a igreja. Ele vai te amar do mesmo jeito que Jesus amou a igreja e morreu por ela. Tem alguma dificuldade para a mulher crente se submeter a um homem que está disposto a morrer por ela? Pense no seu coração. Por isso que Deus colocou essa junção. Sabe, crente? Homem é bruto. Homem é bicho bruto. Deus que fez assim. Os músculos dos homens são diferentes das mulheres. Já perceberam isso? O homem é mais musculoso, tem mais bíceps e tal, ele tem testosterona, é um hormônio mais agressivo. Deus fez assim porque ele fez o homem para pescar, caçar, carregar peso, proteger a família, brigar com o leão, com animais ferozes, para proteger a mulher. A mulher é mais frágil no sentido físico, porque ela tem músculos diferentes. A musculatura dela foi feita por Deus para ter outros tipos de habilidades. E colocou um homem forte e bruto para poder fazer isso. O homem de Deus, agora para vocês, olha só. A gente é machão bruto mesmo, é para isso que você foi chamado, Deus. Deus fez você assim. Né? Não é igual esse homem moderno que eu vou falar daqui a pouco. Homem, O-M-I, homem mesmo. Né? Você é bruto lá fora. Fora da sua casa você é bruto. Seja bruto, seja homem. Sujeito homem, O-M-I. Dentro de casa não. Dentro da sua casa não. Dentro da sua casa você tem que amar a sua mulher. Ordem bíblica. Deus não perguntou, Deus mandou. Ame a sua mulher. Você fala assim, não sabe a mulher que eu tenho. Deus sabe, querido. Deus sabe. E Deus quer um concerto entre vocês todo domingo. Um casamento feliz. Filhos. Família abençoada. A dinastia do crente. Pai crente, filho crente, neto crente, bisneto crente, tataraneto crente, tudo crente. E vai tudo para o céu. Ele falou com Abraão assim: te serão benditas todas as famílias da terra. Quer salvar as famílias todas. Tem bênção de Deus nesse negócio. Deus colocou um homem para poder liderar a sua família. Vocês são dois, marido e mulher. Quando tiver uma dúvida, um quer uma coisa e o outro quer outra. Quem vai assumir a responsabilidade? É o homem. E ele vai assumir o B.O. também que der. Se der B.O., se der errado, o homem que vai assumir. E quando der errado, tem mulher crente que fala assim: eu avisei, sabia. Não. Fala. Não fala isso. Sabe por quê? O seu marido já sabe. Eu vou dizer, a mulher tem as suas percepções, tem capacidades diferentes dos homens. Não é? Uma mulher que vai cozinhar, pega um fogão de 4 bocas, é fácil ela passar para 6 porque ela controla tudo. Não é? Ela bota um feijão para cozinhar, uma carne para assar, vai fritar um ovo, tem 6 panelas e mais um forno, ela controla tudo, não queima nada, é tudo fantástico. Não é? Sai na hora certinho, cheirinho. O homem vai colocar leite, vai esquentar o leite. Ele pega um caneco de leite, pega um litro, bota lá, liga o fogo e fica olhando. E queima! É um caneco e queima. Estou falando a verdade, doutor? Mulher tem condição, tem essa habilidade. Deus fez você assim, crente mulher. Com habilidade para perceber essas coisas.
para manusear as coisas. Sabe por quê? Você vai usar isso para controlar a casa. Lá está escrito assim: a mulher sábia. A mulherada sabe o texto. E a insensata, com as próprias mãos, o crente. Deus deu uma habilidade para vocês fantástica. É para controlar a casa. Mas sabe quem é o sacerdote dessa casa? Seu marido. Sabe quem é que vai defender sua casa? Seu marido. Sabe quem vai assumir os BO da casa? Seu marido. Foi Deus que fez assim. E olha, Deus não deixou ele assim: pode fazer o que você quiser, viu, homem? Tá de boa. Deus não falou isso, não. Deus falou assim: eu sou cabeça do seu marido, viu, mulher? Eu estou mandando nele, viu? Tem uns que são cabeça dura, mas eu estou trabalhando nele. Eu é que mando no seu marido, eu sou cabeça dele. Está escrito isso aqui, cara. Você está entendendo o que Paulo está explicando para eles aqui? Porque você pode ser de qualquer lugar do planeta morando aí em Corinto. Deixa eu dizer para você, na Bíblia, com Deus, é assim: Deus criou o homem, depois ele criou a mulher. Olha só o que diz ali, nos versículos 7 em diante, 8. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se você contemplar a natureza, se você voltar lá na criação, você vai saber como o homem foi criado. Eu criei ele. Estavam nós dois lá. Criei os animais todos. Aí eu falei para Adão assim: Adão, põe nome nessa bicharada aí. E aí ele foi pôr o nome, né? Pôs o nome de porco, porco é meio porco mesmo. Olha como é que o nome encaixou bem. Não dava para chamar um porco de girafa, dava? Não. Ele foi colocando o nome, mas sabe o que ele fez? Deus fez o homem observar a natureza. Ele falou assim: olha, lá no céu eu criei anjos. Tem anjos, arcanjos, querubins e serafins, 4 horas, cada um com a sua função. Eu criei você a minha imagem e semelhança. Você também tem função. A sua função, até agora, é dar nome para esses bichos aí. Ele começou a perceber que ele estava só. E Deus falou: não é bom você ficar só. Vou fazer para você uma adjutora. Adjutora é a palavra Ezer. E sabe qual é o significado da palavra Ezer? Ajudadora. É só isso mesmo. Não tem nada especial nessa palavra. É só para ajudar mesmo. A mulher foi criada para ajudar o homem. E como ela vai ajudar? Tendo ele como sacerdote na sua casa. Tendo ele como o homem que vai assumir as responsabilidades. Tendo ele como sacerdote diante de Deus. Tendo ele de frente para Jesus todo dia. E de preferência de joelhos. Esse é o homem de Deus. Essa é a mulher de Deus. O que estava acontecendo em Corinto era que as mulheres estavam dizendo: homem é igual a mulher. Eu não respeito a autoridade desses homens. Gente, o feminismo tem a mesma prerrogativa. O feminismo hoje está dizendo para as mulheres: você não deve depender de homem nenhum. Você não deve se submeter a nenhum deles. De preferência, você fique solteira. Porque você vai ser livre para fazer o que você quiser. Você não tem que prestar contas a ninguém. Conheço mulheres, gerentes, chegaram a ser diretoras de empresa. Elas casaram, tiveram filhos, se separaram e se dedicaram à carreira. Excelentes diretoras de grandes empresas, na área da moda, aqui em Santa Catarina. Mulher é um dinamismo fora de série, uma cabeça, uma intelectualidade, um tino para negócios fantásticos. Sozinha com seus filhos, criando seus filhos. Solitária. O domingo é o pior dia.
Ela está em casa e ela sente que está faltando alguma coisa. Não está completo. Porque Deus não criou você para andar sozinho. Deus quer um homem que serve a Ele do seu lado, dentro da sua casa e dentro da igreja. A igreja de Corinto estava travada, as famílias estavam travadas. O feminismo hoje está dizendo para as mulheres dentro das igrejas que a mulher não precisa se casar, que a mulher pode viver solteira. Eu diria, a palavra de Deus também diz isso. Se você conseguir andar sem pecar, show de bola, vai servir ao Senhor. O Senhor Jesus falou sobre isso, que nem todos são aptos ao conceito de casamento. Se der conta, consegue andar sem pecar, mas quem não consegue, case-se, porque é bênção de Deus. E sabe, amados, o feminismo está dizendo para as mulheres: invista na sua carreira. Não invista em famílias, não tenham filhos, porque você vai ser dona do seu nariz. Ela está mudando os conceitos, mudando os hábitos, mudando os costumes das pessoas, porque o feminismo quer que você fique sozinha, mulher, porque é mais fácil para a teologia do inferno separar você de Deus. Deus não quer que você fique sozinha neste mundo. E sabe o que Deus quer? Ele quer que você tenha plena satisfação da sua vida. Você chega ao final da vida e diga: como Deus planejou minha vida toda, como Deus me conduziu na minha vida toda, como eu fui abençoada porque eu segui a palavra de Deus. O feminismo tem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. A terceira onda é essa pior que nós estamos vivendo agora. Ela diz que a mulher tem que ser liberal em todas as coisas e que o homem tem que se transformar para lidar com a nova mulher. O que a mulher disser, quiser fazer, o homem tem que deixar. Sabe, isso transformou o homem. O homem de hoje, eu estava falando com a minha filha, você tem uma tarefa difícil. Por quê? Porque o homem de hoje é um homem mais meio assim. O homem faz sobrancelha. Tem homem aí que pinta as unhas, que faz a unha, né? Pinta não, mas faz a unha, né? Não fala fino. Mulher bate o pé e corre. O novo homem, né? Tem um ator da Globo aí, né? Casado com a Fernanda Lima, ele fica dentro de casa e é a mulher que vai trabalhar, né? Ele cuida dos filhos, sabe? Faz almoço, janta, faz tudo, lava, passa, cozinha, cuida das crianças, leva na escola, né? E tem um outro ator da Globo que morre de ciúme dele. Eu falei: dois bestas. Foi isso que Deus te mandou, não? É o contrário. Mas o feminismo inverteu o papel. A mulher que manda. Vai ver o que vai dar nisso. Essa geração vai ser de homens frouxos, que não sabem tomar decisão, que não se posicionam nem diante da sociedade, nem diante de Deus. É um homem que não dobra o joelho diante de Deus para perguntar a Deus qual é a vontade dele. Falei para minha filha, ou você casa com um homem, OMI, ogro, né, de Deus, que Deus já tem que controlar, ou você vai ter que casar com um homem desse qualquer aí e dar um jeito nele. Gosto muito do pastor Cláudio Duarte, ele é muito engraçado, né? Fala umas coisas muito interessantes. Mas ele falou uma coisa que eu não concordo. Ele estava dizendo que tem certas mulheres que nasceram no lar onde a mãe manda mais. E por isso a mulher sai mais a mãe, querendo mandar. Mas tem mulheres que nasceram em outros lares em que o pai manda mais, elas são mais submissas. Então ela vai se casar com alguém que tem esse modelo do pai, que é mais liderança. Então ele estava sugerindo assim: se você é homem, não é uma pessoa de tomar decisões, etc., case com uma mulher que sai e tenha mais liderança. Se você é mulher, é uma mulher que não tem tanta liderança assim, case com um homem que tem liderança. Isso está errado, porque o padrão de Deus não é esse.
Não é porque a mulher tem mais agilidade, tem mais rapidez de raciocínio e mais habilidades, que ela tem que mandar. A Bíblia fala que o homem tem que mandar, o homem tem que liderar, o homem que é o sacerdote do lar, o homem é quem vai segurar os B.O.s. Mas a sociedade hoje, a cultura hoje, manda o homem ser complacente com a mulher, mas compreensivo. Sabe o que acontece? Que mulher casando com mulher. Porque mulher é mais compreensiva do que homem. Eu escutei isso. Recentemente, não tem nem 2 meses. Mulher é mais compreensiva, eu vou casar com uma mulher. Isso que o feminismo está empurrando. Isso não é de Deus. Isso é evangelho do inferno. Isso está dentro das igrejas. E sabe, gente? A palavra de Deus aqui diz que o homem, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Deus criou os dois para depender um do outro. Não podemos ser independentes um do outro. Temos que ser dependentes um do outro. Deus falou assim, quando criou a mulher: por isso, o homem vai deixar a sua casa, vai se unir uma mulher, e os dois vão ser uma só carne. O projeto de Deus é: os dois vão ser um. Bateu em um, bateu nos dois. Achou ruim com um, achou ruim com os dois. Estão os dois fortes na fé, porque eles são um só. Um carinho e o outro levanta. Esse é o projeto de Deus. Fantástico. Deus planejou para que os dois sejam um. E nessa unidade tem um que vai liderar. E a questão é muito simples. Voltando aqui, tem igreja que relaciona isso com a questão do véu. A mulher tem que usar véu dentro da igreja. Você conhece algumas igrejas que a mulher tem que usar véu. O véu aqui é uma questão menor. Eu vou provar isso porque está escrito aqui. O problema aqui era a mulher que desrespeitava os homens, a autoridade que Deus tinha passado. O que a Bíblia está dizendo é que você, mulher, não pode deixar que a cultura que está vivendo mude os hábitos e costumes do povo de Deus. Vou dizer para você, hoje tem a Igreja Batista que está deixando a cultura julgar a palavra de Deus. A cultura está mandando nas igrejas. Você não pode falar mal porque as pessoas são casadas e são homossexuais. Vai adulando o pecado ali dentro da igreja. Crente, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que Ele criou homem e mulher para os dois se casarem. Casamento é entre homem e mulher. Homossexualismo é prática pecaminosa. A Bíblia diz isso. Nós não vamos deixar de pregar isso. Essa é a prática que nós estamos vivendo. Nós somos crentes, filhos de Deus, salvos por Jesus, guiados pelo Espírito Santo, para cumprir a palavra dele, que às vezes é muito difícil. Mas nós não podemos ceder às culturas. A cultura não julga a Bíblia. Aonde Jesus entra, ele muda a cultura. Povos indígenas. Conheci um casal que foi no meio dos povos indígenas. Eles estavam dizendo que lá, uma relação entre marido e mulher, às vezes o índio tinha 2, 3 mulheres. E depois que o Evangelho entrou, eles começaram a se casar com uma só mulher. Por quê? Porque o Evangelho entrou e mudou a cultura deles. Onde Jesus entra, a cultura muda. Paulo está dizendo: bota a cultura para fora, a cultura do povo para fora, porque o povo de Deus segue a cultura do reino, o povo de Deus segue a cultura de Jesus, o povo de Deus segue a cultura da Bíblia, o povo de Deus segue a palavra de Deus e é abençoado por Ele. Versículo 12. Desculpe, versículo 13. Julgai vós mesmos. É adequado que a mulher olhe a Deus com a cabeça descoberta?
Então vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que, se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isto para ela é glória, pois os cabelos compridos lhe foram dados em lugar do véu. Paulo está dizendo assim, sabe esse negócio do véu? Sabe esse negócio do cabelo comprido? É assim, se você não quer cobrir o seu mulher de Corinto, que tem que cobrir a cabeça com esse chale, se você não quer usar o chale, corta o cabelo ou rapa o cabelo. Ele diz isso aqui. Sabe o que isso queria dizer? As mulheres do tempo de Afrodite, lembram lá das 1000 mulheres prostitutas, profetisas, com a questão de higiene, elas cortavam o cabelo bem curto ou raspavam a cabeça. Paulo está querendo dizer assim, se você não quer respeitar o seu marido, você está se igualando a uma mulher daquela prostituta do tempo de Atenas, de Afrodite. Mulher de Deus, você é de Deus, você não serve a outros deuses. E sabe, Paulo vem encerrando esse texto de uma maneira fantástica. Esses costumes, esses hábitos, esse povo distante dos judeus vão ser mudados da seguinte forma, versículo 16: mas se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus. Paulo está dizendo assim, eu vou estar aí, daqui uns dias eu chego aí, quer discutir? Vamos sentar. Já vou avisando para vocês que crente não tem esse costume. Nós não temos esse costume. E quer saber mais? Nem um pouco das igrejas de crentes. Nós estamos sendo abordados pela teoria de gênero, é teoria do inferno. Estou ensinando que você nasce um ser humano e depois você escolhe a que sexo vai pertencer. Isso é do inferno. Deus deixou você desde o princípio. Ele já sabia toda a sua vida. O Salmo diz que antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu já te chamei, eu já sabia que você seria meu. Deus sabe o seu sexo, sabe a sua cultura, como vai ser, Ele sabe qual é a sua orientação sexual, que é aquela dada para você ao nascimento. Não existe teoria de gênero. Até como teoria ela é fraca, porque ela não tem os seus argumentos solidificados. São intestáveis. Se não dá para se testar, não dá para se testar uma teoria sem esses argumentos, então ela não vale nem como teoria. Mas está mudando a cultura e está mudando os costumes das pessoas. Paulo está dizendo, isso não é costume, nem nosso, nem das igrejas. Amados, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser questionados, e nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, para dizer para as pessoas, sabe, essa cultura que está aí na cidade tem uma muito melhor, a cultura do reino. Quer ter uma vida feliz de verdade, cheia de bênção? Entregue sua vida a Jesus. Confessa os seus pecados. Ele vai te dar salvação e vida eterna. Ele é o Senhor da glória. Só Ele salva e dá vida eterna. Só Ele é aquele que vai trazer a bênção sobre o seu irmão. Ele vai te mostrar como você tem uma família feliz, como você tem uma igreja, um comportamento dentro da igreja que é para a honra e glória do Senhor. Ele vai te mostrar como multiplicar essas bênçãos em você, para a honra e glória dele. Ora, Pai, com humildade no coração para dizer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, nós somos do reino, nós seguimos a cultura do reino, a cultura da Bíblia, a cultura das palavras de Jesus. Pai, vem mudar a nossa mente, o nosso coração para seguirmos sempre, Pai, a Tua palavra.
para sermos servos do Senhor, ó Pai, que creem na Tua palavra, que leva a sério o Teu Evangelho, ó Pai, e que muda a sociedade com a palavra do Reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, dá-nos entendimento e clareza, Pai, de raciocínio, clareza espiritual, Pai, para pregar para essa sociedade perdida que vivemos, Deus. Dizer para eles que só Jesus é Senhor, só Jesus é Salvador, só Ele tem a vida eterna, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E, Pai, não tem nenhum outro caminho a não ser o Jesus que nos leva ao céu. Pai, nos ajude, ó Pai, a pregar essa palavra, nos dê inteligência e sabedoria, para nos dar palavras vindo do alto, ó Pai, para que as pessoas em volta de nós, elas entendam, ó Pai, o desejo do coração do Senhor, que é que todos sejam salvos. Ó Pai, abençoa a Tua igreja, ó Pai, que não haja divisão aqui na nossa igreja, que não haja dúvidas, ó Pai, que a cultura do mundo nunca entre na nossa igreja, ó Pai, mas barre essa cultura lá fora, Senhor, e nos faz crescer na cultura do reino, Senhor. Nos faz ser fortes, ó Pai, na Tua palavra, nos faz ser fortes em oração, nos faz fortes na fé, Senhor. Sabemos que o mundo está difícil, Senhor, e vai piorar. Pai, nós sentimos que seremos perseguidos mais em breve. Por isso, ó Pai, precisamos estar juntos ao Senhor, fazendo a Tua vontade. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa cada membro, ó Pai, da Tua igreja. Faz eles fortes, Senhor, faz eles unidos na fé, para que a gente possa junto pregar a Tua palavra e ser uma luz aqui nesse bairro, ser uma luz nessa cidade, para a honra e glória do nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo de Deus, muda nossas vidas, incomoda a nossa vida, ó Pai, quando a gente tiver de enfrentar essas culturas do nosso tempo, Deus. Assim como aqueles crentes de Corinto foram corrigidos, ó Pai, vem nos corrigir, Deus. Vem nos arrastar para o centro da Tua vontade, vem nos arrastar para o centro da Tua palavra, Senhor. Queremos ser servos do Senhor. Por isso, ó Pai, estende a Tua mão de graça, misericórdia e bênção sobre cada membro desta igreja, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. É nele que pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós queremos agradecer nessa noite a presença da Jennifer. Muito obrigada, né, Jennifer, pela presença, por ter vindo. Deus abençoe você, né? E muito obrigada também, né, Baiana, por ter trazido, né, por ter convidado. Né? No final a gente vai estar cumprimentando, né? E queremos agradecer também por esse tempo que nós passamos na presença de Deus. Nós vamos orar ainda pelas nossas famílias. O mês de maio foi o mês da família, nós estivemos orando, mas nós vamos mais uma vez colocar diante de Deus as nossas famílias, né, para que Deus esteja abençoando, e também aquela necessidade que você tem, né, ao longo dessa semana, talvez um emprego, talvez alguma situação que você precise, nós vamos colocar diante de Deus. Então, feche os seus olhos, né, e apresenta a Ele a sua necessidade nesse momento. Essa é uma oração de intercessão, talvez por alguém que você deixou em casa, por alguém que está precisando aí do controle do Senhor, da ação do Senhor. Apresenta a vida dessa pessoa diante de Deus. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, Pai, mais uma vez a nossa família, porque nós temos orado durante todo esse mês de maio, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem intervindo, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem provido o necessário. Ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas famílias, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, aqueles que por enfermidade não puderam vir. Que o Senhor esteja abençoando, alcançando, ó Pai, que a Tua mão de graça e de poder, ó Deus, vai e faça aquilo que nós não podemos fazer, porque somos pequenos e dependentes do Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja operando em favor daqueles que precisam, uma porta de trabalho, um emprego, uma nova residência, tantas coisas, ó Deus, que nós temos como necessidade ao longo da nossa vida, e nós colocamos tudo isso diante do Senhor. Também, ó Deus, aquelas situações, ó Deus, onde o marido não é cristão, onde o filho, ó Deus, precisa ser alcançado pelo Senhor. Ó Pai, coloca a Tua mão, Senhor. Sabemos que são situações que muitas vezes angustiam os nossos corações, nos tiram a paz,
mas temos certeza, ó Deus, de que o Senhor é poderoso e que o Senhor pode sim alcançar, transformar, ó Deus, mudar todas essas situações. Te apresentamos também, ó Deus, a próxima semana que nós temos pela frente. As necessidades, ó Deus, o trabalho, Senhor, a ida e a volta, que o Senhor esteja guardando, abençoando, Senhor, aquela necessidade que cada um tem apresentado diante de Ti. Também, Senhor, pedimos pelo trabalho em Ilhota, ó Deus, a nossa congregação. Senhor, abençoe os irmãos, ó Deus, o pastor Simon, o irmão Márcio, que estão ali hoje, ó Deus. Abençoa, Senhor, aquele trabalho também ali. Que ele possa estar se desenvolvendo, crescendo, e que a palavra do Senhor possa estar sendo semeada, ó Deus, naquela localidade também. Ó Deus, nós agradecemos e bendizemos o Teu nome. Nós louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua fidelidade, pela Tua proteção, por tantas coisas que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que Deus